Estou aqui com o Tiago da Motangil. Muito obrigado por ter vindo Ora, essa. para a nossa reunião do comitê, que hoje foi Comitê de Real Estate com Investimentos, Mercados Financeiros e Investimentos. Então, a gente falou muito, Tiago, sobre... primeiro, eu queria que você falasse sobre a Motangil. Né? Uhum. Tá? A gente sabe a dimensão da Motangil, em quantos países está, mas falar um pouco sobre a Motangil. Conta para nós, atualiza o que está a Motangil hoje. Bom, a Motengil de facto é um grupo com uma raiz familiar, mas com um grau cotado em bolsa, com uma grande variedade de negócios, quer em Portugal, quer no estrangeiro, com um volume de negócios muito significativo, superior a 5 bi, e com uma presença muito interessante e muito heterogénea em Portugal na área da construção, mas também na área dos serviços, dos resíduos, e no estrangeiro com mercados internacionais em África e na América Latina, essencialmente, e com uma longa história, uma longa tradição de longas parcerias com estes mercados e, portanto, com, de facto, um track record de muitos projetos importantes. Em Portugal, alguns emblemáticos recentes, como a alta velocidade, aqui o Hospital de Lisboa Oriental, projetos de metro, enfim, outros projetos muito interessantes e, portanto, com muito dinamismo e com muita vontade de ser um parceiro do país nos projetos estratégicos fundamentais das grandes infraestruturas e também sempre atento aos projetos liderados por particulares na área residencial, na área de imobiliário, onde falamos aqui tanto agora recentemente, e portanto tenta ser um parceiro ativo Claro. Para clientes públicos, privados, em Portugal e no estrangeiro. Nós falamos de um tema que é muito discutido, que é a industrialização da construção. Uhum. Né? Você deu os bons cases de que vem blocos, etc. Como é que está isso? Está bem adiantado, está avançado ou ainda está numa fase prematura? Eu acho que está a dar passos significativos a um ritmo acelerado. De facto, hoje em dia, os ganhos de eficiência que são exigidos para nos mantermos competitivos exigem que os processos produtivos também se alterem, incorporem nova tecnologia, inovação. Falamos de inteligência artificial, falamos de robotização, mas também nos próprios processos de produção, de facto, existe a necessidade de mudar o paradigma, introduzir alterações, até por questões relacionadas com temas muito importantes como a segurança, como o risco, como a previsibilidade, como a própria operação, por exemplo, no meio das cidades, onde Claro. os constrangimentos em termos de acessibilidade são muito diferentes e, portanto, por exemplo, a questão da pré-fabricação é muito importante porque se transita de um estaleiro mais complexo em obra para um processo produtivo a montante e depois há um processo muito mais limpo de montagem. Isso é apenas um dos exemplos de como se tenta mudar e adaptar aquilo que é o cenário de construção aos tempos mais modernos, nomeadamente em contexto urbano, por exemplo, onde de facto as limitações são cada vez maiores e há cada vez mais exigência na pegada tecnológica, nos cuidados com segurança. Na pegada tecnológica, né? Esse foi também um tema, aliás, esse tema de inteligência artificial ele é transversal em todos os segmentos. E você falou achei muito interessante, que foi, sim, estamos fazendo muito a inteligência artificial, mas esse mas é que eu queria te ouvir, que é a parte humana. Quer dizer, Claro. nós não podemos deixar, apesar de ter tudo muito bem equacionado com inteligência artificial, mas tem aquele critério, quer dizer, como é que é a humanização da inteligência artificial? Isso tem várias vertentes. Desde logo, desdramatizarem aquilo que é os processos de robotização e inteligência artificial. Nós não podemos permitir que os nossos colaboradores, ou a nossa estrutura, veja a inteligência como uma ameaça, mas tem que sentir como uma oportunidade. Claro. E isso, desde logo, é uma preocupação no sentido de nós termos os desenvolvimentos tecnológicos que temos introduzido, têm que aportar acréscimos de produtividade, mas, ao mesmo tempo, a percepção dos nossos colaboradores que isso os liberta de tarefas rotineiras para algo de maior valor acrescentado e que não é um risco à organização, mas uma oportunidade, permitindo enriquecer, de facto, o portfólio de trabalho do seu trabalho. Isso é uma primeira vertente, porque tem algum impacto, de facto. E em paralelo, as pessoas terem a consciência de que, e nós próprios como organização,
absorvermos e captarmos o potencial e os benefícios desses avanços tecnológicos, Claro. mas sem que isso prejudique as soft skills dos nossos colaboradores, que são essenciais, nomeadamente na relação entre nós, com os nossos stakeholders, com os nossos clientes, com os nossos subempreiteiros, com os nossos fornecedores, porque essa relação humana que se estabelece e essas competências humanas têm que ser preservadas, conseguindo aqui um ponto de equilíbrio. Claro. Introduzindo tecnologia, introduzindo a robotização, introduzindo a automatização e a inteligência artificial, mas não descurando o privilégio que temos que ter às pessoas e às competências. Cada vez mais a gente precisa mais olho no olho, claro. Relacionamento, que é muito o que a gente faz aqui, né? Cada vez mais, você vê, a gente tem a tecnologia, mas as pessoas querem vir presencialmente, querem estar olho no olho, querem ter a experiência física. E esta interação é altamente enriquecedora, porque o contacto humano há de ficar sempre, e aquilo que é conhecer pessoas com quem nós falamos telefonicamente, como foi o caso, é diferente e cria uma empatia e cria uma relação diferente. E isso não se pode perder, até porque de facto é um fator de competitividade. Muito bom. E portanto, isso que acho que queremos preservar. Parabéns, isso. Casa sua. Muito obrigado. Agora, a primeira vez que você veio aqui conhecer, casa sua, muito obrigado pela participação.